Só dar uma noticiazinha de que a igreja esteve em Goiânia semana passada, num congresso. Eu digo a igreja esteve porque quando um membro da igreja está, a igreja está. Nós temos que entender que nós somos um corpo e onde cada pessoa está testemunhando, a igreja está testemunhando. Quando uma pessoa está visitando, a igreja está visitando. Nós precisamos desconstruir esta ideia de sacerdotalismo, que às vezes a gente cria assim, se o pastor tal não visita, a igreja não está visitando. Se o pastor tem que ir, se o outro irmão, um diácono for visitar, não é. Se o irmão for visitar, não é a igreja. A igreja somos nós. E quando nós estamos indo, a igreja está indo. E lá em Goiânia foi um congresso e Deus, na sua infinita graça, agiu e trabalhou como Ele sempre faz, usando pessoas indignas, como eu e você, para a glória dEle. Nós estamos aqui num processo de entendimento daquilo que nós chamamos de igreja na história. A Bíblia, ela está dividida, assim, eu gosto muito da ideia de Scroggie a respeito da divisão da Bíblia. Scroggie foi um estudioso da Bíblia que morreu lá pelos anos de 1950 e alguma coisa. E ele dividiu o drama da redenção, o descortinho do drama da redenção, assim: o prólogo, o primeiro ato, o intervalo, o segundo ato e o epílogo. Como se fosse um drama de uma peça de teatro. Ele chama o descortinho do drama da redenção, da operação de Deus na história. Ele pega de Gênesis 1:1 a Gênesis 11:9 e diz aqui é o prólogo. É o início. De Gênesis 11:10 a Malaquias 4:6, nós temos o primeiro ato. Este ato, Deus vai descortinar como Ele agiria ou agirá na pessoa e na obra do Messias. De Malaquias 4:6 até Mateus 1:1, nós temos o intervalo. Não é que Deus parou de agir, não. É que Ele não falou nesse período, no sentido de profetas que estivessem falando. Existem alguns livros que foram considerados de apócrifos, que eles não têm as características de um livro canônico. Nesse período, Deus agiu através do povo judeu e das nações gentílicas, preparando o momento do advento do Messias. Através dos
medo-persas, dos gregos, dos romanos, fazendo as estradas, permitindo uma língua universal. Ele estava trabalhando para que Jesus Cristo viesse. A partir de Mateus 1 a Judas 25, nós temos o segundo ato. É o ato da manifestação da linguagem concreta de Deus na pessoa do Filho. E então o epílogo, Apocalipse, é a parte final. O Apocalipse também ele é dividido em 3 partes. As coisas que eram, as coisas que são e aquelas que hão de vir. No capítulo 1, ele está falando das coisas que eram. O ministério de Cristo realizado, concretizado na figura da encarnação, da morte e da ressurreição. As coisas que são, os capítulos 2 e 3, que são os capítulos que falam da obra ou da vida da igreja. Há 7 igrejas. A partir do capítulo 4, ele chama João para cima, para o céu, e vai revelar as coisas que hão de vir. Aquelas que vão acontecer depois destas. E o capítulo 4 introduz a revelação do futuro daquela época e vai mudar como Deus vai agir na história da humanidade. Nos capítulos 2 e 3, nós temos 7 igrejas. Cada igreja, ela tem uma ênfase para um período da história. Período este que não se pode determinar de data tal para data tal, porque eles se fundem. Não é um fenômeno puramente histórico. São aquilo que o Dr. Reinaldo Purim chamava de a filosofia da história dentro da história, ou o processo histórico de Deus como metodologia mostrando o que ia acontecer. Então nós já vimos aqui a igreja de Éfeso, que é o primeiro período da história da igreja. Caminha por aí 1 século e meio, 1 século e tanto. É aquele período introdutório em que a característica principal desse período é que a igreja foi abandonando o primeiro amor. A ênfase de Jesus Cristo foi se esvaziando para ter a ênfase na própria igreja. O segundo período é o período de Esmirna. É uma igreja sofredora, que sofreu bastante perseguições. Nós já estudamos aqui os 10 períodos romanos de perseguição contra a igreja de Esmirna, e ela vai aí até o 3º, 4º séculos, com uma característica muito peculiar, que é a igreja subterrânea. Ela vivia nas catacumbas, nos buracos das serras. Nós temos, por exemplo, na região da Capadócia, na Ásia Menor, hoje Turquia, verdadeiros túneis de quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundidade, onde a igreja primitiva se escondeu, viveu oculta dos
olhos de um império que tentava sufocar de todos os meios, e foi o período também onde a doutrina mais perversa anticristo se desenvolveu, que é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a doutrina baseada na árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Esta doutrina da humanização do homem como se fosse Deus. A teomania. Depois desta igreja de Esmirna, que foi uma igreja muito sólida, talvez alguns estudiosos dizem que foi o período mais adequado da história da igreja, onde o odre é a estrutura. Foi uma estrutura sem muitos vícios, porque ela vivia escondida e ali ela desenvolvia relacionamentos entre as pessoas. Nós temos a igreja de Pérgamo, que para aqueles que estudam a questão das influências, nós teríamos aí Constantino como um dos marcos importantes para o surgimento desta igreja, que foi, de certo modo, a utilização do cristianismo para que ele pudesse ter a segurança sobre o império e a dominação. Ele usou aquela frase célebre sobre este signo vencerás. Ele teria tido uma revelação do céu, onde ele teria visto a cruz de Cristo, e ele mandou cunhar a cruz nos, professor Jorge, nos decretos, mas naqueles, os escudos, colocar a cruz, o sinal, e aí ele foi conquistando o respeito, e o Estado e a igreja fizeram um conluio, um casamento. Daí a palavra Pérgamo também tem esse sentido de casamento, um casamento misto. Estamos aqui em cima de Tiatira, que é o quarto período. Tiatira é uma igreja que tem as suas entranhas, sua criação formada em cima de Pérgamo, e que ela tem mais o sentido talvez de incenso, odores, perfume, uma coisa que venha a aparentar com uma espécie de usar o nariz para impedir o olfato de perceber as sutilezas. Nós já caminhamos nesta igreja até um parágrafo na segunda coluna, que tem a primeira coluna, a segunda coluna, onde fala Dr. Tozer. Assim, se você reparar, foi aqui que nós paramos no domingo em que nós estávamos falando sobre Tiatira, que é a igreja que o Filho de Deus fala. Veja bem, Jesus, no livro de Apocalipse, só é conhecido como Filho de Deus aqui em Tiatira. E está exatamente quebrando a ideia do humanismo. Esta igreja, ela se caracteriza pelo surgimento do papalismo, da figura de um líder que sai do Império Romano e vai para a igreja com as características misturadas de povos pagãos com judeus, onde a mitra, onde todo o sistema da cúria,
assume um papel de governabilidade do povo. E onde aparece uma profetisa, Jezabel, aquela mulher de Acabe, o rei de Israel, que trouxe para o povo de Israel a adoração à rainha do céu. A rainha do céu era Samiramis, a deusa Babilônia, que tomou muitas formas, muitos nomes. Ela saiu dos babilônios, ela foi para os fenícios, ela foi para os cananeus, ela foi para os egípcios, ela foi para os assírios, ela foi para os gregos, ela foi para os romanos. E em cada lugar que ela chegava, ela tomava uma identidade. Ora era Ísis, ora era Astarote, ora era Ceres. E aí ela vai mudando de nome dentro da cultura, mas é a mesma senhora que acabou chegando na igreja cristã e assumiu o papel de Maria. E isto descentralizou a pessoa de Cristo e colocou uma corredenção. E trouxe esta divisão. É uma igreja que tem características muito lindas, mas que tem prejuízos tremendos. E nós estávamos aqui neste ponto, nessa frase sobre a idolatria, né, que o povo de Israel tinha ido para o Egito, para a Babilônia. Lá na Babilônia, o povo de Israel sofreu um tratamento bem grande para tirar todos os ídolos externos, mas o perigo dos ídolos externos é menor do que os ídolos internos. E aí Israel desenvolveu a idolatria da cultura, da cabala, do misticismo, e isto teve muita influência no tempo de Jesus. E nós estamos aqui, por exemplo, não pense que a idolatria seja apenas de pau e pedra. A W. Tozer foi exato ao dizer: a essência da idolatria está em ter pensamentos indignos acerca de Deus. Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. A idolatria subjetiva é mais perigosa do que a idolatria objetiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um ídolo feito de pau e pedra eu posso quebrar, mas um ídolo feito de imaginação é mais perigoso. E esses ídolos, eles assumiram vagarosamente a história da igreja e foram entrando sorrateiramente, tanto na liturgia como na doutrina, em que a doutrina passou a ser mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João, agora nós estamos continuando, o apóstolo João termina a primeira carta assim, 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qualquer tipo de ídolo, tanto os fabricados como os idealizados, são perversos e contrários à fé cristã. Não podemos idolatrar nada, nem
ninguém, nem objetos, nem ideias, nem pessoas. Todas as imagens que tentam representar a divindade acabam por desfigurá-la de sua realidade espiritual. No livro do Apocalipse, por 2 vezes, João tenta adorar um anjo. E por 2 vezes ele foi não é criticado, ele foi corrigido. O anjo disse assim: eu sou conservo, eu sou um servo conservo como tu és. Levanta-te, adora a Deus. Só Deus pode ser adorado. Esta palavra adorar, a gente precisa dar umas pegadas nela, porque hoje em dia a gente adora pão, adora suco, adora pessoas, artistas. Você diz assim, mas isso é vício de linguagem. É vício de linguagem, mas nós não sabemos mais o que é adorar. Eu adoro fulano. Não. Eu adoro a Deus. Quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, ele ofereceu a Jesus, ele disse: eu te darei tudo isso, porque na verdade o homem tinha passado a posse para Satanás, lá no Jardim do Éden, que Deus deu a terra para o homem. Ele disse que ele criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: dominai-a e produzir filhos e cuidai da terra. Mas quando o homem cedeu à proposta de Satanás, ele passou a posse da terra para Satanás. E Satanás chega para Jesus e diz assim: ó, eu te dou tudo isto se tu te prostrares diante de mim e adorares. Você vê que ele é petulante. E Jesus disse assim para ele: arreda-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto ou servirás. Então, qualquer coisa em 1850, 60, 70, 2 cérebros da nova ordem mundial, que foram Albert Pike e Joseph Mancini, eles tramaram entre si cartas da Inglaterra para a Itália sobre a criação de um modelo de adoração em que iria se tirar Jesus Cristo do centro e ia colocar o ser humano no centro. E uma delas foi a criação dos times de futebol, de vôlei, de basquete, os esportes em geral, que é o símbolo da idolatria. Hoje vocês podem prestar atenção, o culto. Eu vi um dos construtores do Mané Garrincha dizerem assim: este é o templo da humanidade, onde aqui veremos os ídolos. Não pense que isso é apenas figura de linguagem. Isto aqui é exatamente o projeto que foi montado para manter as pessoas distraídas com pão e circo e fazer com que elas se tornem cada dia mais envolvidas com aquilo que Rui Barbosa chamou de nonada. Se você não sabe o que é nonada, vá procurar no dicionário.
que é o trabalho para saber que é coisa nenhuma. Nós hoje adoramos ídolos humanos, gastamos milhões. Quanto custou o passe do belíssimo jogador de futebol que foi para o Barcelona, o nosso Neymar? Você sabe que aí tem dinheiro envolvendo a máfia, dinheiro envolvendo os grandes sistemas do mundo, a droga que visa investir para manter as pessoas envolvidas com no nada. Você gasta horas e horas assistindo um jogo de futebol, mas quando o culto demora 15 minutos a mais, você fica irritado. No tempo de Paulo, ele chegava a pregar a ponto do cara cair da janela e quebrar o pescoço. E era a oportunidade de orar para ver se curava o homem. O Eutico saiu de lá levantado. Agora, nós estamos no centro do humanismo. Não pense que quem governa o mundo é Barack Obama. Que quem governa o mundo é... Me dá um outro aí. O da França, como é que chama lá? O Hollande. Não pense que quem governa o mundo é a primeira-ministra da Inglaterra, da Alemanha, ou nem a pobre da Dilma. Quem governa o mundo são, presta atenção, quem governa o mundo são Warburgo, Rothschild, Rockefeller e Morgan. Quem governa o mundo são os bancos. Quem governa a comida que você come, quem governa a comida que você come, os grãos, são ADM, Bunge, Cargill e Dressel. Tenta fazer outra coisa fora deles. Eu quero ver se você é macho para fazer. Eu queria ver os autos do processo do F. Kennedy, do John Kennedy, porque ninguém conta. Eu queria ver os autos de Abraham Lincoln. Eles hoje me deixam eu falar livremente, porque é irreversível o processo. É irreversível o processo. Mas quem vai vencê-los tem escrito na coxa o verbo de Deus, e com o sopro da sua boca ele vencerá o anticristo. Não pensem vocês que o mundo vai até onde Deus permite só. Eu só quero que vocês leiam os profetas, e por favor, os menores. Nem gaste tempo com os maiores. Vocês não têm estômago para isto. Leia Naum. Leia Joel. Leia Abacuque. E não me venham com firulas para cá. Porque eu vou dizer uma coisa. O profeta Ezequiel, Deus disse, eles vão ridicularizar de você, profeta.
Eles vão dizer que você é um ninador de criança. Você não sabe mais do que fazer, é cantar música de Berceuse para fazer criança dormir. Mas depois eles saberão que no meio de vós houve um profeta que não vendeu a sua alma para esse sistema que simplesmente manipula a vida das pessoas com promessas mentirosas e falsas. Eu estou falando de idolatria. Eu tenho na minha casa um nicho. Vocês sabem o que é nicho? Eu vou falar. Eu tenho um oratório. Agora vocês sabem o que é oratório? Yaya Maria. Yaya é baba em russo, é oma em alemão, Yaya é vovó em tupi, guarani. Yaya. Vovó Yaya Maria, minha avó, era filha de Maria e era zeladora da igreja. Mas quando o Espírito Santo revelou-lhe a pessoa de Jesus Cristo, pregado o evangelho por um vaqueiro chamado Filomeno, que era o único que sabia ler de carreirinha em Solidão, no Piauí. Ela pegou os ídolos dela e quebrou-os todos. E a irmã dela disse: me dá, minha irmã. Ela disse: como eu vou te dar? Se não serve para mim, não serve para você. Vai para o fogo o que é de pau. E o que é de barro vai para o martelo. E ela disse: os que eu posso quebrar, eu quebro. Eu só não posso quebrar os que são invisíveis. Esse Deus tem que arrancar pela raiz. Uma semi-alfabetizada, porque vovó não tinha muito conhecimento. Agora, eu tenho na minha casa um nicho, um oratório, da Samsung. Ele está lá, e é grande. Ali entra todos os ídolos da idolatria pós-moderna, que mantém as pessoas horas e horas e horas entretidas no culto ao entretenimento, ao divertimento, à utilização do tempo. Quando a sua Bíblia e a minha Bíblia, eu estou aproveitando, viu, hoje que deu na veia. Enquanto a Bíblia diz assim: remie o tempo, porque os dias são maus, nós desperdiçamos o tempo. Será que não teria alguma coisa melhor para a gente investir o tempo? Eu faço algumas sugestões. Minha esposa tem me ajudado nesse aspecto, que é desenvolver um pouco mais de relacionamento. Fica um pouco. Eu preciso ser atualizado e ouvir um pouco de notícia para não ficar um homem da caverna. Mas eu preciso ficar junto com as pessoas. Será que não tem bons filmes por aí que a gente pode ver também? Deve ter, não deve? Aí alguém me disse: deve de ter.
Será que tem algum livro que presta? Será que a gente pode andar para fazer exercício e consumir colesterol e consumir esses hormônios que fazem mal a gente? Será que tem? E, professora, será que tem jeito de a gente gastar mais tempo assim com vocês que são da área de física, de físico, ele é professor da universidade também, e você tem jeito da gente melhorar um pouco mais? Tem jeito de ir lá para a escola do professor Jorge, fazer um curso de atualização da história, vendo algumas coisas? O Jorge, ele tá um homem de quase 80 anos, mas está aí tocando, e ele vai lá e dá uns cursos na Bethesda sobre história, igreja, conhecimento bíblico, e será que não dá para gastar umas horas? Tem um bocado de velhinho que vão lá, alguns, e outros vão. Será que não tem um lugar para a gente fazer como Jesus, ir para um canto orar e pedir a Deus? Jesus, quando quiseram fazer ele rei, ele foi para o monte sozinho, disse: eu não quero esse negócio de rei. E foi orar. Será que não tem uma coisa? Mas isso é tão cansativo. Ficar sozinho, eu vou ficar comigo. E se eu ficar comigo, não vai dar certo. Não, você não vai ficar só não, Deus vai ficar com você e Deus ama você. Tirados aqui, gente, os ídolos estão muito fortes. Olhos em chamas de fogo vendo os corações, não se deleitam nas aparências e nos ídolos. Não finjam ser o que não são. Não creiam num deusinho que vocês possam explicar. O Deus que transcende, trata acima de tudo com o nosso íntimo. Apocalipse 2:23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus, o Senhor sabe que eu engano você. Eu engano minha esposa. Eu engano qualquer um de vocês e engano a mim. Mas eu não posso te enganar. Eu tenho me enganado muitas vezes. E eu tenho enganado muitas vezes outras pessoas. Só que eu não engano Deus. Então é melhor eu falar com Ele sinceramente. É melhor eu abrir o coração para Deus e dizer para Ele: o Senhor sabe que eu sei que eu tento te enganar. Mas eu quero falar as coisas sérias. Eu não quero fingir para ti o que eu sou de verdade. Porque o Senhor sabe. Eu quero ser transparente diante do Senhor para ser tratado pelo Senhor. Eu vou contar 2 casos. Um nosso irmão aqui, que era pedófilão, pornógrafo. Ele alimentava-se de pornografia. Via filmes pornográficos para poder se excitar. Quando o Senhor veio tratar com ele, e foi na revelação da verdade, porque a Bíblia diz que quem pratica o mal aborrece a luz, mas quem pratica a verdade
vem para a luz. Quem pratica o mal, esconde atrás da moita. Quem pratica a verdade, vem para a luz na presença de Deus. Então aquele cara, irmão nosso, chegou diante do Senhor e se expôs. Disse: o Senhor sabe quem eu sou. E o Senhor sabe como eu finjo para os outros ser o que eu não sou. Mas eu quero te pedir aqui, em nome do teu Filho Jesus, ponha os teus holofotes no mais íntimo do meu ser. Revela o que está oculto e o escondido, porque em ti mora a luz. Expurga-me dos que me são ocultos e da soberba guarda o teu servo, para que esta soberba não seja minha senhora. E então eu serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Um dia que o Senhor permitir, ele já falou isso para os homens, mas ele vai falar aqui para a igreja, para saber que dentro da igreja de Jesus Cristo, ninguém precisa viver com capa. Capeta é aquele que vive com capa. E os filhos de Deus podem vir sem capa, descapetado. Porque o amor da graça de Jesus Cristo os aceita incondicionalmente no Calvário. E esse moço viu a obsessividade pelos filmes pornográficos sumir. Parece que tinha tomado Doril. E o negócio desapareceu. Deus não tira, não faz parto a fórceps. Deus faz nascer como Abel. Não é uma conquista, é uma dádiva. Isto é muito importante. Outro caso, o rapaz universitário dessa cidade, aqui nesse canto, Pastor Glênio, o que eu faço para parar de me masturbar? Eu me masturbo e tenho culpa. Eu digo, chama Jesus, vai para o lugar onde você masturba, convida Jesus para vir participar da sua masturbação. O senhor está louco? Eu digo, não, eu acho que você está vivendo de hipocrisia. Você faz as coisas no escuro, mas ele está vendo. E você não quer mostrar-se a ele para ele poder tratar você. Você sabe que ele sabe tudo o que acontece na sua vida? Eu sei. E por que você não quer falar? Por causa da vergonha, do medo, não é? Então, mas eu não vou fazer isso não. Eu digo, então viva a sua vida como você quiser. O remédio de Deus é: confessei ao Senhor as minhas transgressões e Ele perdoou os meus pecados. E confessar não é simplesmente, Senhor, eu confesso que eu fiz, né? E pronto. Não, confessar é abrir-se diante dele. A palavra confessar significa homologar. Homologar significa dizer a Deus o que ele já disse, o que ele sabe. Os meses se passaram e um dia aquela criatura chegou ali na porta dali, levantando as mãos e todo alegre, eu nem lembrava mais de nada, e ele disse assim: Pastor Jesus é maravilhoso. Eu digo, maravilhoso conselheiro. Eu disse, o que foi? Aí ele disse, eu convidei ele. Convidou? E o que aconteceu? Sumiu. Eu estou dizendo aqui, queridos, coisas práticas, porque não venha me dizer, se você é cleptomaníaco, e tem um bocado de gente aqui que é cleptomaníaca,
Como assim? Ó, em casamento, desaparece faca, garfo, taça, guardanapo. Não é casamento de pobre, não. Casamento de pobre, ninguém rouba guardanapo, porque é guardanapo de papel. Eu estou falando isso, quem me disse isso foram os caras que fazem festa. Num dos casamentos da minha filha, ele disse assim, foi o único casamento que não houve roubo. Eu digo, graças a Deus não convidamos nenhum cleptomaníaco. Eu vou contando as coisas, mas porque agora eu já perdi. Um senhor aqui que foi fazer uma festa lá em casa, ele disse assim, uma pessoa da alta sociedade aqui de Londrina, eu fico com vergonha de contar. Ela, quando apareceram aqueles cristais bico de jaca, ela pegava os cristais e botava dentro da bolsa. Rica, rica, rica que não podia ser mais. Escondia na bolsa e levava para o... Agora, Jesus cura a cleptomania. Porque Paulo diz lá, muitos de vós eram assassinos e ladrões, tal e tal, e homossexual, e não sei mais o quê. E ele diz, tais fostes alguns de vós, mas fostes justificados, mas fostes santificados no nome de Jesus. Houve mudança, ele muda. Coração, ele transforma. Agora eu preciso me abrir diante dele. Quando eu falo por metáfora, aí diz assim, você fala muito por metáfora. Quando fala rasgado, diz, não pode falar assim também não, porque também assim é muito, muito cruel. Aí eu não sei como é que faz. Ele disse, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Deus conhece a minha mente. Eu não conto para vocês quem eu sou, porque vocês não me aceitam. Mas eu conto para Jesus quem eu sou, porque Ele aplica a graça e me corrige e me liberta. Vocês vão fazer fofoca de mim e Jesus vai me libertar. Atenção ao culto dedicado ao personalismo. Todo cuidado é pouco com a adoração voltada às personalidades da congregação. Nenhum ser humano merece veneração ou honras de altar. Este é um assunto que pertence apenas ao Criador, nunca à criatura. Quando o Dr. Tozer recebia uma homenagem da igreja, ele de cabeça baixa, terminada aquela homenagem, ele foi à frente e disse assim, se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me dariam a glória que vocês me deram. Mas como Jesus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça. Eu entendo aí esse homem como alguém que sabe o que é o Evangelho. Eu gosto de honras, mas as honras são muito prejudiciais a mim. Nem sempre eu gosto de graça, mas a graça vai me curar. Essa igreja é uma comunidade heterogênea ou híbrida. É uma colcha de retalhos. Vamos ler o verso 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina,
e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Por favor, olhe bem esse texto. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Tiatira tinha mais gente com outra característica. Há tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? A doutrina da Jezabel. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Vê-se aqui trigo e joio semeados no mesmo campo, como se fossem da mesma cultura. É bom abrir os olhos. Pela primeira vez em Israel, eu vi um pé de joio. Eu nunca tinha visto. Eu só via falar nos textos bíblicos. Mas lá eu vi o pé de joio. Você viu, Jorge? É parecidinho com o pé de trigo. Ele só tem duas coisas que são bem diferentes. A primeira é que ele não se desarraiga da terra. O trigo, quando amadurece, você pega nele e ele solta. O joio, quando ele amadurece, você pega nele e ele gruda. Ele diz aqui, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Ele é agarrado com a terra. A segunda característica é que o joio não tem bago. Ele tem o cacho, mas ele não tem o grão. Ele é xoxo. Parece, mas não é. Xoxo. E a terceira característica é que o trigo da espécie que tinha lá em Israel, hoje as espécies não fazem mais isso. Aqui no Brasil tem algumas que não fazem, mas aquela espécie, ele fazia assim. Ele baixava. Dá para usar o iPad? Não dá, né? Então tá bom. Eu ia mostrar para vocês a evolução do homem, baseado na evolução, no conceito da evolução, e a evolução do homem baseado na cruz. A evolução do homem baseado na evolução, ele começa do macaco e vai levantando. O Pithecanthropus erectus, o Pithecanthropus de Neandertales, e depois você vai ter o Homo sapiens. Ele começa de cócoras e termina de pé. Isso é a evolução da evolução. A evolução da cruz é o contrário. É um cara que chegou lá na frente e disse assim, ó, deu M e volta. E começa aquele levado e começa e você termina com um no pé da cruz de cabeça para baixo. Essa é a evolução. Para baixo. Você tem interesse de estudar a Bíblia ou não? Tem. Pegue a família de Caim. Pega os nomes dos filhos de Caim e vai botando o nome e diz o que significa. Você vai ver que os filhos de Caim começam com a exaltação para cima. São 6 as descendências de Caim. 6 é o número do homem. Quando termina no Tubal-Caíme, você está lá com ele erguido. Sou 2 vezes mais do que Caim. Sou a conquista do conquistador. Eu sou He-Man. E vocês sabem quem eu sou.
Quando você começa a estudar a família de Sete, ela vai para baixo. Ela desce por Jared, que vem para baixo. Ela cai em Matusalém, que significa aquele que foi ferido no coração. E vai cair em Noé, que é o descanso. Lá embaixo. É para baixo. O caminho é às avessas. Quando é para cima, é religião. Quando é para baixo, é evangelho. Quando você se exalta, quando eu me exalto, é orgulho. Quando eu sou esvaziado, é humilhação. Satanás é esperto, gente. Fingindo-se ser anjo de luz, sua tese principal visa transformar o velho Adão em Deus. E as suas profundezas focalizam, acima de tudo, na justiça do ser humano ou na justiça humanista, como se fosse a realidade espiritual de cima. A coisa principal no mundo das trevas são os traços semelhantes. Fingir é a crista da onda no topo deste período. Todos nós ficamos confusos quando vemos os demônios disfarçados em anjos. Um profeta falso, portanto, portando uma suposta procuração de Jesus, pode ser uma das estratégias mais profundas de Satanás, já que Lúcifer, é o imitador mais arguto que se tem de Deus. Ele sempre finge ser o que não é. Eu vou dar uma pitadinha aqui. Um ídolo feito de madeira ou de barro, a Bíblia diz que ele tem em seu ser o espírito dos demônios. Mas eles são tão bonitinhos. Eles são tão bonitinhos. São feitos tão cuidado. Mas a Bíblia diz, aí habita o espírito dos demônios. A gente acha que isto é... Quando nós estivermos tratando uma coisa mais profunda para frente, eu vou levantar aqui questões sobre a arte e as questões ligadas à demonologia da arte, que você leva para sua casa e que começa a trazer os efeitos da energia do demônio para dentro da sua casa. Tem um casal que frequentou a nossa igreja, e um dia chegou a mulher aqui em desespero, porque em 60 dias havia passado mais de 70 empregadas na casa dela. Teve empregada que ficou 2 horas. Saiu e não veio buscar roupa. E ela chegou num dia de chuva aqui nesse gabinete. Os dois são altamente qualificados em termos universitários. Todos dois formados doutores. E ela chegou aqui e disse, o que eu faço, pastor? O que é isso? E vamos na sua casa. Alguma coisa está acontecendo. Quando eu cheguei lá, vamos sentar, eu vou ficar aqui, depois a gente continua, viu, gente? Eu não estou com pressa. Cheguei lá, nós sentamos e começamos a conversar e fui descobrir que o cara era iniciante de gnosticismo e todo o conhecimento da maçonaria do outro lado da luz, porque tem 2 lados. Se você não sabe, precisa estudar. E aí, quando nós começamos a verificar, tinha coisa e ele foi dizendo assim, eu quero queimar tudo. Acendemos uma churrasqueira na casa dele e de preto velho a preto novo, a coisa e foi até de madrugada, queimando aquilo que aconteceu em Éfeso, que o dinheiro dava uma fortuna
Eles queimaram todos aqueles livros, aquela coisa toda, e sentamos lá e comemos. Eles fizeram um queijinho para a gente comer enquanto eu louvava a Deus, e foi queimando, e quando chegou, não tem mais nada? Não. Então, Senhor, esta casa te pertence, todos os objetos malignos foram tirados, o Senhor manifesta a tua graça nessas vidas, e tererê, tererê. A empregada que está com eles desde então, está até agora, faz isso mais de 15 anos. Não me pergunte, que eu também não entendo nada dessas coisas. Eu sei que o Senhor Jesus diz: sai dela, povo meu. Sai dessas coisas. Bené está aí? Eu não vi. Dona Benedita estava com um objeto pendurado no peito, e eu, cumprimentando ela na porta da igreja, disse: Dona Benedita, tem um detalhe que eu queria conversar com a senhora. Domingo seguinte ela chegou para mim e disse assim: essa semana foi uma semana de muita luta. De o que foi? O senhor me disse que tinha um detalhe para conversar comigo. Dona Benedita, Bené está ali. Ela e a Biga estão aqui. Dona Benedita disse: eu fui ao dicionário. Ela era uma costureira, fazia a roupa das nossas filhas. Ela foi lá e pegou a dicionário detalhe, coisa que sobressai. O que o pastor queria dizer com isto? Coisa que sobressai. Aí foi para o trono do Senhor. Aí o Senhor foi e mostrou para ela. Ela arrancou do pescoço uma figa. Você diz assim: é uma joia. É uma dedicação a um Exu? Você diz: mas isso não faz efeito. Sim. O dono dela vem buscar. Ou você não pensa nisso? Dona Benedita derreteu aquilo lá, fez eu sei que ela deu e disse: não uso mais isto. Isso não é fanatismo. Isso significa que nós precisamos verificar onde os nossos pés estão pisando. Isso vai entrando devagarzinho. Isso foi entrando devagarzinho. Isso foi entrando pela igreja, que hoje é católica, mas era a igreja romana, e que passou para a igreja evangélica. Quando nós estudarmos Sardes, nós vamos pegar os sardentos dos protestantes. Nós, com esta cultura trazida lá da casa de Anu para a nossa comunidade. Eu vou marcar aqui. Nós ficamos bem aqui. Não tenho pressa, meus irmãos. Não tenho pressa. O assunto é sério. A igreja se perdeu na história e nós estamos hoje sendo carcomidos pela filosofia humanista, que é a teomanização do ser humano. A Cidinha, outro dia, quando nós estávamos estudando Samíramis, ela disse assim, eu peguei uma nota aí. Ela disse: Glênio, eu não sabia disso. Eu digo: pouca gente sabe. Não foi, Cidinha? Nós não sabemos disso. Pois é. Nós temos na nossa carteira a mulher que governa o sistema da economia, que é Samíramis, que é a rainha do céu. Nós prestamos culto a ela. Na Estátua da Liberdade, em todos esses sistemas de governabilidade do mundo, e nós achamos isso como, não, isso é só cultura. Quando vai a Salvador, que você vai
num centro de macumba, e não tem um problema, não. Então, nós temos que falar a verdade, porque senão nós vamos pagar por isto. E aí diz assim, não, isso aqui é folclore. Folclore? Eu não estarei lá a não ser para realizar a obra de Deus. Porque até no inferno eu vou, na boca da porta do inferno. Para dentro não tem nada aqui. Mas o Senhor precisa nos libertar de uma porção de coisas que nós estamos adorando dentro do nosso sistema. Tá bom, queridos, eu passei 5 minutos da minha hora. E espero que vocês tenham um bom almoço. E à noite nós vamos tratar da libertação, porque uma coisa pega a outra, viu? Que Deus nos dê graça de sermos simples. E até mais à noite, se aqueles que vierem e os que não vierem, tenham uma boa tarde e uma boa noite. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.